No vídeo de hoje, eu vou conversar com você sobre o conflito interno do seu personagem. O que é isso? Em uma história, nós gostamos de ver as coisas acontecendo. Tem que ter ação, tem que ter romance, tem que ter beijo, tem que ter paixão, tem que ter investigação. Mas será que essas situações são suficientes para fazer com que o leitor se apaixone pela sua história? Não, não são suficientes. A situação que faz com que o seu leitor fique fissurado na sua história é o conflito interno. Qual é a diferença do conflito interno para o conflito externo? O conflito externo são os eventos, as ações, as situações, o que acontece na história, né? A gente vai colocar assim como a estrutura, o externo, né? O tiro, porrada e bomba, né? As situações pelas quais o seu herói passa, as transformações que acontecem na história, as mudanças de situação, um personagem novo que aparece, tudo isso é foguetório. Tudo isso são as coisas externas que acontecem para ajudar o seu herói a se desenvolver. Porque a gente sabe que a gente tem um ponto, né, do ponto A ao ponto B para percorrer, para o seu herói se desenvolver. Então, as coisas externas, uma doença, uma mudança de casa, um casamento, um bebê, uma invasão alienígena, tudo isso são as coisas que acontecem. São os eventos externos, alheios à vontade do seu personagem principal, do seu herói. Já o conflito interno é porque o seu herói se importa, porque as coisas que acontecem abalam o seu herói, fazem com que ele haja. O conflito interno é a eletricidade da história. Porque sem o conflito interno do seu herói, né, aquele should I stay or should I go? Devo ir ou devo não ir? O que eu vou fazer? As ações que ele toma, as coisas que ele faz, são um conflito interno. A mudança interna, as situações, os pensamentos, as atitudes do seu herói, porque elas vão mudar de personagem para personagem, de pessoa para pessoa. Ninguém reage igual às situações que acontecem no dia a dia, na nossa vida. Então, isso é o que caracteriza o seu herói. Então, isso é o que dá a personalidade a ele. É isso que cativa o seu leitor, que faz com que ele se preocupe com o seu herói. Poxa, o que será que ele vai fazer agora que teve invasão alienígena? Será que ele vai se entregar para os alienígenas? Será que ele vai lutar? Será que ele vai ser um agente duplo? Essa transformação, essas decisões é que vão importar para o seu leitor. E qual é a equação do conflito? A equação do conflito é desejo, medo e as falsas crenças. Vou explicar isso melhor para você. A gente sabe que o nosso herói, ele tem um desejo, ele tem um objetivo a ser alcançado ao longo da história, ao longo da narrativa. Pode ser várias coisas diferentes. Por exemplo, nos livros do Harry Potter, cada história tinha situações diferentes. O mote principal da história, né, era que o Harry Potter queria derrotar o Voldemort, e o Voldemort queria matar o Harry Potter, né, o menino que sobreviveu, que poderia, né, destruí-lo, o único que poderia destruí-lo, a gente sabe disso. Mas cada livro tinha situações diferentes. Na série Arquivo X, que eu sou apaixonada, por exemplo, o Mulder, o detetive Fox Mulder, né, o agente, na verdade, o agente Fox Mulder do FBI,
Qual era o principal desejo dele? Ele queria descobrir o que aconteceu com a irmã dele, que na mente dele tinha sido abduzida por alienígenas. Então, o desejo dele, o que movia ele, era descobrir o que acontecia. Por isso que ele foi para aquele departamento lá, o Arquivo X. Toda essa situação aconteceu devido ao desejo dele. No filme Enrolados, da Disney, da Rapunzel, qual era o desejo dela? Ela queria ver aquelas luzes que voavam, né? Aquelas lanterninhas que voavam. Era o desejo dela. Mas, como todo bom conflito, tem que aparecer alguma coisa que vai atrapalhar. É o medo. O medo das situações que acontecem. O medo do Mulder era de nunca conseguir encontrar a irmã dele, era de nunca conseguir vencer, né, os caras, os malvados, né, os poderosos, o canceroso, né, todos aqueles caras que eram poderosos, tinham envolvimento com forças sobrenaturais e impediam ele de avançar. No filme da Rapunzel, né, o Enrolados, ela tinha medo de magoar a mãe. Ela queria muito encontrar, né, ver aquelas luzes na frente dela, mas ela tinha medo da mãe, de magoar, de fugir, porque ela botava medo na mente da garota. Por exemplo, no filme Titanic, a Rose, ela se apaixonou pelo Jack, ela tinha o desejo dela era ficar com o Jack, mas ela tinha medo do noivo, controlador, da mãe, que manipulava ela. Então, sempre, gente, isso sempre é necessário para a história se desenvolver, para ter essa eletricidade, para ter esse tchan na história. E o seu personagem tem uma falsa crença. Ele acredita falsamente que determinadas coisas podem ajudá-lo. O Fox Mulder, ele achava que se encontrasse a irmã dele, tudo ia ficar resolvido, mas não. Tinha todo um esquema, toda uma situação dos poderosos, dos ricaços, que tinham envolvimento com os alienígenas e tudo mais, que o plano deles era dominar o planeta. Então ia muito além, ele tinha uma falsa crença que aquilo ali ia resolver todos os problemas, mas não era verdade. A Rapunzel acreditava que se ela visse aquelas luzes, ela ia encontrar a origem dela, mas não era verdade. Então a gente acredita, a gente tem uma falsa crença que precisa ser quebrada ao longo da narrativa. Então, algumas coisas precisam ser observadas na construção do seu personagem para que esse conflito interno seja poderoso, para que ele não se perca ao longo da narrativa. Por exemplo, a Rapunzel, ela tinha uma insatisfação interna, um problema latente. O Mulder também tinha. A Rose também tinha aquele problema que tá lá, ó, há um tempão. A Rose do Titanic, ela estava insatisfeita com aquele relacionamento lá com o noivo dela há muito tempo. O incidente incitante, né? O que aconteceu na história para fazer com que ela tomasse uma iniciativa foi o encontro dela com o Jack. Na Rapunzel, ela estava insatisfeita de viver naquela torre, naquele como é que se diz? Naquela kitnetzinha, né? Com a mãe dela, que aparecia lá ocasionalmente, que a mulher ia viver a vida dela. Ela só queria sugar a energia da Rapunzel. Então ela estava insatisfeita com aquilo. Qual foi a situação que aconteceu? O Flynn apareceu lá, caiu lá dentro da torre lá da Rapunzel e fez com que ela tomasse um passo para agir, para fazer as coisas na vida dela. Ela acreditava, a falsa crença dela é que se ela visse as luzes lá, as coisas iam se resolver. Mas não, ela tinha que se livrar do medo que ela sentia da mãe dela. Tá? O Fox Mulder, ele acreditava que se ele encontrasse os alienígenas, encontrasse a irmã dele, ele ia conseguir resolver todos os problemas
da vida dele. A culpa que ele sentia, porque ele se sentia culpado, porque a irmã dele foi abduzida, ele era apenas uma criança, mas ele se sentia culpado, ele achava que aquilo se resolveria apenas encontrando a irmã dele e descobrindo o que aconteceu. E a gente sabe que essas falsas crenças atrapalham a vida do nosso herói. E por que isso é tão importante para a sua vida como escritor? Por quê? Duas situações. Os seus leitores, eles vão se identificar com o seu herói, com o seu protagonista. Todo mundo sente medo. Todo mundo sente medo. Em algum momento da vida, todo mundo sente medo. Então, isso acontece, isso faz com que o seu leitor se aproxime do seu herói. Por exemplo, eu adoro o Mulder do Arquivo X. Eu adoro ele, o Mulder e a Scully, mas principalmente o Mulder, porque ele vai lá, ele quer resolver aquilo, ele acredita naquelas, tem até o slogan, né, do Arquivo X, eu quero acreditar. Ele quer acreditar naquilo, que tem as situações sobrenaturais, de vida fora do planeta, mas ao mesmo tempo ele sabe que tem seres humanos envolvidos. Então, o fã nasce daí. O fã do seu personagem vai nascer daí, desses conflitos internos. E o que mais acontece? O engajamento do leitor. O leitor vai virar as páginas. O leitor vai ler os outros volumes da sua história. A audiência vai assistir todos os episódios da série. Então esse conflito interno, ele tem que ser muito bem pensado e bem melhor trabalhado do que o conflito externo. Porque às vezes a gente se prende ao carnaval, a gente se prende ao foguetório. Ah, porque vai acontecer isso, porque a minha personagem é uma guerreira, o meu personagem é um espadachim e ele vai lutar contra os ninjas e yokais da terra dos... Esquece isso, gente. Isso vem depois, isso é alegoria. Primeiro constrói a mentalidade, os conflitos internos do seu herói. O que ele teme, o que ele deseja, quais as falsas crenças que ele carrega. Com isso bem produzido, com isso bem alinhado, o que vier de fora é lucro. Claro que o leitor vai gostar. Por exemplo, eu sou aquela que gosta de ver filme com tiro, porrada e bomba. Eu gosto de um romance em que tem, eles vão ficar juntos, não vão, sabe? Isso é a alegoria da história. São as coisas, os conflitos externos. Mas o que vai segurar o seu leitor até o fim é o conflito interno do seu herói. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, dá o seu joinha, compartilha com os seus amigos e também com os inimigos. E eu vou deixar aqui embaixo um formulário para você preencher, que eu vou te mandar um mapa mental desse vídeo de hoje. Aí você vai comentar o título do vídeo e eu vou mandar o mapa mental para você. Um beijo e até o próximo vídeo.